Como andar como Jesus andou? Andar como Jesus andou significa seguir seus ensinamentos e imitar seu comportamento amoroso e compassivo. Aqui estão algumas maneiras de andar como Jesus andou. 1. Amar a Deus acima de tudo. Jesus ensinou que o amor a Deus é a coisa mais importante que podemos fazer em nossas vidas. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar em nossos corações e seguir seus mandamentos. 2. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus ensinou que devemos amar e cuidar uns dos outros, especialmente aqueles que são menos afortunados. Isso significa mostrar bondade e compaixão a todos, independentemente de sua raça, religião ou posição social. 3. Perdoar. Jesus ensinou a importância do perdão e da reconciliação. Isso significa perdoar aqueles que nos ofendem e buscar a reconciliação em vez de vingança. 4. Servir aos outros. Jesus serviu aos outros em seu ministério e nos ensinou a fazer o mesmo. Isso significa encontrar maneiras de ajudar os outros, seja através de atos de caridade ou simplesmente oferecendo nossa ajuda quando necessário. 5. Ser humilde. Jesus era humilde e nos ensinou a não buscar a glória pessoal ou a exaltação. Isso significa ser humilde em nossas ações e em nossos relacionamentos com os outros. 6. Ser fiel. Jesus foi fiel à vontade de Deus e nos ensinou a fazer o mesmo. Isso significa seguir a vontade de Deus em nossa vida e buscar fazer o que é certo, mesmo que isso seja difícil. 7. Orar. Jesus orou regularmente e nos ensinou a importância da oração. Isso significa dedicar tempo para orar e meditar sobre a vontade de Deus em nossa vida. Amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus acima de tudo é o primeiro e o maior mandamento, conforme ensinado por Jesus em Mateus capítulo 22 versículo 37 e 38. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e buscar uma relação mais profunda com Ele. Uma maneira prática de amar a Deus é por meio da oração, da leitura da Bíblia e da participação em comunidades de fé. Ao amar a Deus, somos fortalecidos em nossa fé e capacidade de lidar com os desafios diários. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é o segundo mandamento mais importante, conforme ensinado por Jesus em Mateus capítulo 22 versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa mostrar bondade e compaixão a todos, independentemente de sua raça, religião ou posição social. Podemos amar nosso próximo por meio de ações simples, como oferecer ajuda quando necessário, ser gentil e respeitoso em nossas interações e demonstrar empatia pelos outros. O exemplo de Jesus em seu ministério é um modelo perfeito de como amar o próximo, como visto em Marcos capítulo 10 versículo 45, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Perdoar. Perdoar é uma das virtudes mais importantes ensinadas por Jesus. Em Mateus capítulo 6 versículo 14 e 15, Jesus diz: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso significa perdoar aqueles que nos ofendem e buscar a reconciliação em vez de vingança. Perdoar não é fácil, mas é necessário para liberar o fardo de mágoa e raiva em nossos corações. Ao perdoar, também estamos imitando o exemplo de Jesus, que perdoou seus algozes na cruz. Servir aos outros. Servir aos outros é uma maneira prática de mostrar amor e compaixão pelo próximo. Jesus ensinou que devemos servir aos outros, como visto em Marcos capítulo 10 versículo 45, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Podemos servir aos outros por meio de atos de caridade, como doações a instituições beneficentes, ajudando os necessitados ou mesmo sendo gentil e prestativo em nossas interações cotidianas. O serviço aos outros é uma maneira de imitar o amor e a compaixão de Jesus em nossas vidas. Ser humilde. A humildade é uma virtude que Jesus valorizava muito e ensinou a seus discípulos. Em Filipenses capítulo 2 versículos 3 e 4, Paulo escreve: "Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros." A humildade envolve reconhecer que não somos perfeitos e que precisamos da ajuda de Deus e dos outros para crescer em nossas vidas. Isso também envolve estar disposto a aprender com os outros e a reconhecer nossas fraquezas. A humildade nos permite ser mais compassivos com os outros e a crescer em nossa relação com Deus. Praticar a justiça. Praticar a justiça é um valor que Jesus ensinou com frequência em seu ministério. Em Mateus capítulo 5 versículo 6, ele diz: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." Isso significa buscar fazer o que é certo e justo em nossas vidas e em nossas interações com os outros. Isso pode incluir tratar as pessoas com igualdade, lutar contra a injustiça e ajudar os necessitados. A justiça é uma maneira prática de imitar o exemplo de Jesus, que lutou contra a injustiça e defendeu os oprimidos. Ser misericordioso. Ser misericordioso significa ter compaixão e bondade para com os outros. Em Mateus capítulo 5 versículo 7, Jesus diz: "Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia." Isso significa estar disposto a perdoar, ajudar os necessitados e mostrar empatia pelos outros. A misericórdia também envolve ter um coração compassivo e amoroso, como visto no exemplo de Jesus, que curou os enfermos e alimentou os famintos. Falar a verdade. Falar a verdade é um valor importante que Jesus ensinou em seu ministério. Em João capítulo 8 versículo 32, ele diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Isso significa ser honesto em nossas interações com os outros e buscar a verdade em nossas vidas. Isso pode envolver falar a verdade em situações difíceis e ser honesto sobre nossas próprias fraquezas e limitações. A verdade nos liberta do medo e da mentira, e nos ajuda a crescer em nossa relação com Deus e com os outros. Ter fé. Ter fé em Deus é uma virtude fundamental que Jesus ensinou em seu ministério. Em Mateus capítulo 17 versículo 20, ele diz: "Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível." A fé envolve confiar em Deus e em sua providência, mesmo em situações difíceis. Isso pode ser visto no exemplo de Jesus, que confiou em Deus durante sua crucificação e ressurreição. Ser compassivo. Ser compassivo significa ter empatia pelos outros e mostrar bondade e compaixão em nossas interações com eles. Em Colossenses capítulo 3 versículo 12, Paulo escreve: "Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade." Isso significa estar disposto a ajudar os necessitados e a mostrar amor e compaixão aos outros. A compaixão também envolve estar disposto a se sacrificar pelos outros e a ser um exemplo de amor e bondade. Exemplos práticos para o dia a dia. 1. Orar regularmente. Uma maneira prática de imitar Jesus em nossas vidas é orar regularmente.
Isso pode ser feito diariamente, buscando a Deus em oração e pedindo sua orientação e ajuda. A oração nos ajuda a estar mais próximos de Deus e a ouvir sua voz em nossas vidas. Podemos orar em nossos momentos tranquilos, durante nossas atividades diárias ou juntos com outros cristãos em nossas comunidades. 2. Ler a Bíblia. Outra maneira prática de seguir o exemplo de Jesus é ler a Bíblia regularmente. A Bíblia é a palavra de Deus e contém muitos ensinamentos e histórias que podem nos ajudar em nossas vidas diárias. Podemos ler a Bíblia sozinhos ou em grupo, e meditar em suas passagens para compreender melhor a vontade de Deus em nossas vidas. 3. Praticar o perdão. O perdão é uma virtude importante que Jesus ensinou em seu ministério. Podemos praticar o perdão em nossas vidas diárias, perdoando aqueles que nos ofenderam ou nos magoaram. Isso pode envolver pedir perdão a alguém que ofendemos e estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem. O perdão nos ajuda a crescer em nossas relações com os outros e a ser mais parecidos com Jesus. 4. Ser compassivo. Outra maneira prática de imitar Jesus é ser compassivo com os outros. Podemos mostrar compaixão e bondade para com aqueles que estão passando por dificuldades, ajudando-os em suas necessidades ou simplesmente ouvindo e oferecendo apoio. Isso pode envolver estar dispostos a se sacrificar pelos outros e a ser um exemplo de amor e bondade em nossas comunidades. 5. Praticar a justiça. Podemos imitar Jesus praticando a justiça em nossas vidas diárias. Isso pode envolver lutar contra a injustiça e a opressão, tratando as pessoas com igualdade e respeito e ajudando os necessitados. Podemos estar envolvidos em causas sociais ou em organizações que trabalham em prol da justiça e da igualdade para todos. 6. Ter fé. Ter fé em Deus é uma virtude importante que podemos imitar em nossas vidas diárias. Podemos confiar em Deus e em sua providência em todas as situações, mesmo em momentos difíceis. Isso pode envolver orar por orientação e ajuda, ler a Bíblia em busca de orientação e confiar em nossa comunidade de fé para nos apoiar em nossas necessidades. Em resumo, imitar Jesus em nossas vidas diárias envolve seguir seus ensinamentos e exemplos, buscando ser mais parecidos com Ele em nossa vida e em nossas atitudes. Isso envolve praticar a oração regular, ler a Bíblia, praticar o perdão, ser compassivo com os outros, praticar a justiça e ter fé em Deus. Ao fazer isso, podemos nos tornar mais próximos de Deus e ser uma luz para o mundo ao nosso redor. Exemplos práticos. 1. Ser solidário com o próximo. Podemos ser solidários com o próximo praticando a caridade e a ajuda mútua. Isso pode ser feito por meio de doações de alimentos, roupas ou recursos financeiros a pessoas carentes ou em situação de vulnerabilidade. Podemos também oferecer ajuda prática, como realizar tarefas para pessoas idosas ou com mobilidade reduzida. 2. Respeitar e tratar bem os outros. Jesus nos ensinou a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Podemos praticar isso respeitando e tratando bem os outros em nossas interações diárias, seja no trabalho, na escola ou em nossa comunidade de fé. Isso pode envolver ouvir com atenção, oferecer ajuda e suporte e respeitar as diferenças culturais, étnicas e religiosas. 3. Estar atento às necessidades dos outros. Podemos estar atentos às necessidades dos outros e oferecer ajuda quando necessário. Isso pode envolver oferecer um ombro amigo para alguém que esteja passando por uma dificuldade, visitar pessoas doentes ou solitárias, ou simplesmente ouvir alguém que precise desabafar. 4. Ser paciente e gentil. A paciência e a gentileza são virtudes que Jesus ensinou e que podemos praticar em nossas vidas diárias. Isso pode envolver ser paciente com pessoas que podem nos irritar ou frustrar, como um colega de trabalho ou membro da família, e responder com gentileza e amor em vez de raiva ou hostilidade. 5. Praticar o perdão. Jesus nos ensinou a perdoar aqueles que nos ofendem e a amar nossos inimigos. Isso pode ser uma tarefa difícil, mas é uma parte essencial de andar como Jesus andou. Podemos praticar o perdão em nossas vidas diárias, perdoando aqueles que nos magoaram e trabalhando para reconciliar relacionamentos quebrados.
6. Buscar a sabedoria divina. Podemos buscar a sabedoria divina por meio da oração e da leitura da Bíblia. Isso nos ajuda a entender os ensinamentos de Jesus e a aplicá-los em nossas vidas diárias. Além disso, podemos buscar a orientação de Deus em nossas decisões e em nossos relacionamentos, buscando sempre fazer a sua vontade. 7. Ao andar como Jesus andou, podemos nos tornar exemplos vivos do amor e da graça de Deus. Podemos ser uma luz para o mundo ao nosso redor, levando esperança e amor onde quer que vamos. É um caminho desafiador, mas com a ajuda de Deus e a orientação de seus ensinamentos, podemos perseverar e crescer em nosso relacionamento com Ele e com os outros. Referências bíblicas. Disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Mateus capítulo 16 versículo 24. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15 versículo 14. E tornando-se Jesus, os viu seguindo e perguntou-lhes: que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde estás hospedado? Ele lhes disse: vinde e vede. Então foram e viram onde estava hospedado, e ficaram com ele aquele dia, pois era cerca da hora 10ª. João capítulo 1 versículos 38 e 39. E, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. A Marcos capítulo 8 versículo 34. Tendo, pois, este modo de pensar, deixai de parte todo o opróbrio e insulto que é dirigido contra vós por causa do nome de Cristo. Pois, se alguém sofre por ser cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus com este nome. Primeira carta de Pedro capítulo 4 versículos 14 a 16. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios capítulo 5 versículo 1. O meu muito obrigado por me ouvir. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, deixe um comentário. Deus te abençoe em tudo, fique na paz.